Eu passava 2 meses na roça todo ano, 10 meses na cidade, 2 meses na roça. E lá na casa da tia Ana tinha galinha, tinha porco e tinha também uma vaca de leite. E logo pela manhã a tia Ana ia até a vaca, pedia licença a ela e tirava um balde de leite. Aquele leite saía quente da vaca. Ela levava para a cozinha, nós pegávamos aquela farinha torrada de milho e fazíamos ali uma mistura e comíamos com muita alegria. Se alguém aqui tomar daquele leite de vaca, diretamente da vaca, terá dor de barriga 3 semanas. Porque nós nos acostumamos a tomar água de limpeza de brocha de cal, quando a brocha pintou a parede, aí você vai limpar a brocha num balde d'água e chamamos aquilo de leite. Porque o leite veio depois, inventaram leite sem gordura. Bom, tiraram quase tudo, já tiraram da vaca até a caixinha, já saiu metade. Aí tirava a gordura, saiu mais 40%. Aí tem gente que tem problemas de lactose, tiraram a lactose, isso é, tiraram o leite do leite. Ficou a cor que de vez em quando ainda lembra algo do leite. Mas já há leites que não tem mais nem no DNA da vaca. Aquilo é qualquer coisa, menos leite. Eu estou dizendo isso porque a responsabilidade que me cabe para pregar o Evangelho me faz ir até a vaca. O que quer dizer com isso? Os púlpitos deram de não pregar mais a palavra de Deus pura, do jeito que saiu da boca de Deus, do jeito que saiu da teta de Deus. Passaram a tratar a palavra de Deus do jeito que tratam o leite, tirando a gordura, tirando a lactose. Claro que não é gordura nem lactose. Eles tiram o poder da palavra, eles tiram a verdade da palavra, eles redirecionam a palavra, releem a palavra, e aquilo que pregam não tem mais nenhuma relação com aquilo que saiu da boca de Deus. Assim, o assunto que hoje solenemente quero tratar diante dos irmãos e diante de quem nos assiste pela internet ou pelas imagens filmadas, é um assunto em desuso e que a cada vez que o tempo passar, cairá mais em desuso ainda pelos púlpitos, porque não é mais a palavra que tem sido pregada, é uma falsificação relaxada, que não salva, que não cura, que não liberta. Antigamente, os batistérios estavam mensalmente molhados, porque nós tínhamos conversões. Hoje, nós temos pessoas que passam um tempo na igreja, que vêm e se associam com algum projeto com o qual elas se identificam, e quando aquele projeto se esgota, ela então segue o seu caminho, como os artistas da televisão, que são crentes e que continuam vivendo uma vida de pecado, sem nenhum trauma de consciência, porque a palavra que eles receberam não é a da palavra de Deus. Pois é dela que quero falar hoje, sobre o assunto mais importante que este púlpito já pregou, além da salvação. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, quero que os irmãos prestem atenção, solene atenção. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe
fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Primeiro, sobre o texto que os irmãos leram, e onde há colchetes na frase, onde o fogo não se apaga. Viram os colchetes que estão aí? Então, os tradutores, por fundamentarem as suas traduções no Códigos Vaticanos e naqueles que eles consideram os melhores textos, por não encontrarem esses versículos, mas eles estão nos outros que eles não consideram, então colocaram entre colchetes, como quer dizer que não estão nos textos, não estão naqueles que eles queriam. Entretanto, o verso 48 diz a mesma coisa e está nos textos em que eles escolheram. Então, não venham dizer que isto não está na palavra. Está sim. Segundo, o texto fala de fazer tropeçar e de tropeçar. Fazer tropeçar é colocar a perna para o outro cair. É tentar voluntária ou involuntariamente destruir a fé do outro. E tropeçar é quando eu mesmo venho a topar numa pedra no caminho e me desvio da palavra de Deus. Jesus faz menção de algo que existia na porta de Jerusalém, um lugar chamado Monturo, Guiena, e que nós traduzimos por inferno. Ali era um lixão. Aqui perto da quarta divisão há um velho lixão. Eu não sei se naquele tempo que esse lixão estava sendo feito, os irmãos viam fogo subindo, e deve ter algumas chaminés acesas, porque o gás metano vai saindo, e ele vai subindo, porque se deixar ele explode toda a montanha. Ali havia um monte, onde eles jogavam todo o lixo, carniça, gente, pedaço de gente, comida velha, madeira, animais, tudo, jogavam lá, e aquele era um fogo que nunca apagava. Jesus pegou aquele símbolo real de fogo que nunca se apaga, para falar de uma eternidade similar àquele monte fumegante, no qual ele colocou o nome de Sheol, de inferno, de Guiena, de Monturo, e que lá no fim do Apocalipse tem o nome de lago de fogo e enxofre. É um lugar real. Qualquer similaridade com o sofrimento humano é muito pouco diante da realidade deste lugar horrível, que não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para Lúcifer e os seus asseclas. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Foi o maior de todos os anjos que Deus havia criado. E este anjo, numa criação muito anterior à nossa, tinha a função de maestro do céu, conduzindo o louvor angelical até o trono de Deus. E havia um outro mundo que não o nosso, um outro Éden que não o nosso, feito de pedras afogueadas,
em uma outra habitação que não a nossa, num tempo longínquo que o calendário não pode precisar. E diz a Bíblia que esse Lúcifer ficou tão grande diante de si próprio, achando que era belo, era poderoso, era líder, que ao invés de conduzir o povo para o seu Deus, os anjos para o seu Deus, ele disse: por que não eu? Por que não eu ter toda esta glória para mim? E quando ele pediu glória para ele, quando ele conduziu para si a glória, ele deixou de ser Lúcifer, anjo de luz, para se tornar Satã, inimigo, Abaddon, Apolion, Satanás, demônio. E com ele todo um terço da corte angelical foi condenada. Uma parte desta corte angelical foi aprisionada, de tão terrível que é. Está aprisionada até hoje, guardada em correias e correntes eternas até o dia do juízo. Outra parte não, está aqui. Aliás, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás está aqui. Está presente e ativo no planeta Terra. Está nas regiões das nuvens e dos planetas, está rondando a terra e é o grande causador de todos os males, pois diz a palavra do próprio Senhor Jesus: o príncipe deste mundo já está julgado, o Deus deste século já está julgado. Jesus de fato veio para trazer a mensagem de paz, de amor, de vida, de transformação, mas isto não é tudo. Jesus veio dar um jeito para que nós não fôssemos para este lugar horrível e terrível chamado inferno. O lugar é tão tenebroso que Jesus gasta mais tempo falando dele do que falando do céu. Jesus gasta mais tempo alertando as pessoas para que não sigam o seu próprio coração, do que falando dos seus próprios ensinamentos para aqueles que já acharam o caminho da vida. E por quê? Porque o inferno é terrível. Algumas imagens têm circulado pela internet do Estado Islâmico, alegando que é do Soleimani, e não é, onde pessoas são levadas por caminhões e depois colocadas em fila indiana e apanham, e depois eles recebem balas na sua cabeça e são mortas, e aquelas pessoas não têm por onde escapar, não têm por onde sair. Aquelas imagens já não deveriam ter sido publicadas, e quem assiste passa mal, mas o inferno é pior do que aquilo. As cadeias brasileiras, e quiçá as do mundo inteiro, com algumas exceções de algumas que são decentes, que são humanas, são antros tão terríveis e tão horrorosos e tão odiernos e tão de asco, de tão horríveis, onde cabem 8 pessoas, estão 50, e elas precisam fazer um revezamento de quem fica de pé e quem fica sentado, e não há colchões suficientes, e o fedor humano das pessoas sujas, imundas, e a violência das pessoas, violência moral, violência sexual, violência física e de toda espécie. Mas o inferno é pior do que isso. Existem manicômios onde as pessoas estão aprisionadas e elas não têm o domínio do seu raciocínio, onde elas andam batendo a cabeça por todo lado, quebrando o braço, sangrando, onde elas tomam injeções terríveis, onde às vezes elas tentam se matar. É um lugar tenebroso, horrível, mas o inferno é pior do que isso. Há uma ala de hospitais grandes, chamada a ala dos que estão para morrer. É o lugar onde estão aqueles pacientes terminais, aqueles que estão com câncer, e não há mais morfina que consiga tirar a sua dor, não há mais nada que consiga amenizar o seu sofrimento. Então aquelas salas são hermeticamente fechadas, para que eles terminem os seus dias berrando, gritando, na solidão, desesperadas, não há mais o que fazer.
Mas o inferno é pior do que isso. Diz a Bíblia que o inferno é tão terrível que o seu verme nunca morre. Quando a palavra verme é vida, a sua vida nunca acaba. E além da vida nunca acabar, o fogo deste lugar queima eternamente e nunca para de queimar. É um sofrimento que não tem limites no raciocínio humano e que não tem limites na folha de cronologia humana, de onde nunca mais vai se sair. E quem vai para lá? O suicida que pensa ser dono da sua vida vai para o inferno, pois a vida não era dele. E junto com ele, a palavra de Deus diz que não herdarão o reino, logo irão para o inferno todos aqueles que vivem em adultério. Também para lá irão todos os mentirosos. Para lá também irão todos aqueles que vivem e praticam a mentira. Para lá irão todos aqueles que creem em deuses feitos de barro, de madeira, de ferro, e não terão como escapar. Mas para lá também irão cristãos religiosos, que não se converteram, mas são bons membros de igreja, que vivem domingo após domingo ouvindo a pregação da palavra e não a praticam nunca, porque não tiveram um novo nascimento e agora já estão com a mente cauterizada. Eles são capazes de ouvir uma mensagem sobre o inferno e não têm os seus corações estremecidos, dizendo: o que há de ser de mim? Jesus alertou: cuidado. E ele é o próprio criador do inferno. A Bíblia diz em João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, a eternidade da condenação do mal foi feita por Jesus. E ele, que é aquele que é o juiz sobre todo o universo, veio dizer para os homens: arrependei-vos. Há um segundo texto que eu quero ler com vocês, e que está na segunda carta de Pedro. Peço que abram. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Diz a Bíblia que aquele que de fato não quer ir para o inferno vai até Jesus, porque Jesus é a única porta da salvação. Ele declarou e decretou: eu sou a porta. E ele também é o único caminho para se ir até o céu. Ele declarou: eu sou o caminho. E também é o único que tem vida em si para dar para o pecador miserável. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ora, se eu vou até Jesus, qual deve ser o meu comportamento após conhecê-lo?
como meu Senhor, como meu Salvador, abraçar a fé cristã, abraçar o Evangelho? Deve ser de continuar na prática da vidinha que eu tenho, continuar a fazer as mesmas coisas, falar do mesmo modo, tratar as pessoas da mesma forma? Não! Diz o texto que nós devemos ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós devemos dar testemunho da nossa fé. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava palavras de baixo calão, não as fale mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não amava o seu próximo, que não prestava atenção no seu próximo, ame o seu próximo, preste atenção no seu próximo. A dor dele deve doer em você também. Se o Evangelho não me transformar numa pessoa melhor, e numa pessoa liberta, e numa pessoa que busca a Deus e prova isto com a vida, então eu não estou salvo, eu vou para o inferno. Com Bíblia, com cantor, cantando aqui na frente, pregando a palavra, recebendo as pessoas, lecionando, tendo cargo, eu vou para o inferno. Porque o único sintoma de que de fato eu vou para o céu é se esta palavra tem impacto na minha vida e me faz viver em santo procedimento e em piedade. Sabe o que aconteceu nesses dias? Nós dissociamos a fé do comportamento. Então eu posso crer em Jesus e continuar afundado no meio do pecado. Eu continuo fazendo outros tropeçarem e estou tropeçando, e estou crendo na falácia, na mentira de que estou salvo. Não estou! Porque se eu estivesse salvo, eu sairia da prática do pecado. Eu teria nojo do pecado, da velha vida que eu tinha, das palavras que eu falava, dos caminhos por onde eu andava, e eu procuraria viver uma vida cristã tão intensa, de que tudo que eu fizesse para o meu Deus ainda seria pouco pelo muito que Ele fez, morrendo na cruz do Calvário para a minha salvação. Eu viveria a minha vida como um ato de ação de graças por tudo que Deus me fez. E ao invés de eu viver a minha vida, atacar pedras no outro, eu abaixaria a cabeça e diria: Deus, que a minha vida seja uma inspiração e que eu não faça jamais ninguém tropeçar na fé. Lembre-se, um mau testemunho pode desencaminhar alguém do céu para sempre, e você estará enquadrado no que Jesus disse: ai daquele. E se você der crédito a alguém que deu um mau testemunho, e se focalizar naquela pessoa ruim, e dizer: por causa deste mau testemunho eu não quero mais saber do Evangelho, você vai para o inferno. Porque nada justifica eu deixar de olhar para Jesus e olhar para os homens agora. A Bíblia diz: olhando para Jesus. E quem olha para Jesus tem forças. Quem olha para Jesus tem alegria. Quem olha para Jesus tem restauração. Quem olha para Jesus tem esperança. E quem olha para Jesus tem consciência de que aqueles que moram conosco, ou que trabalham conosco, ou que estudam conosco, e que não vivem com Jesus, vão para este lugar horrível
de onde nunca mais sairão. Eu não gerei os meus filhos para povoar o inferno. Eu gerei os meus filhos para povoar os céus. Se os meus filhos, quando atingirem a idade da adolescência, por mais testemunho que minha esposa e eu venhamos dar a eles, e se nossa vida não é um tropeço na vida deles, mas por serem também portadores do pecado, vão fazer as más escolhas nas suas vidas, eu garanto que não haverá uma noite em que eu não banhe o meu travesseiro em lágrimas, rogando a Deus, dizendo: Deus, traz o Josué para os teus braços, traz a Rutinha para os teus braços, não os deixa perder, porque eu os amo. E se o seu marido, a sua esposa estão perdidos, não descanse as suas pálpebras enquanto não clamar, enquanto não suplicar e dizer: Deus, livra-os do inferno, abre os seus corações. Porque o inferno é real. Ainda que aquele pastor da igreja preta, batista lá de São Paulo, que pintou tudo de preto, venha no microfone dizer que não existe inferno. Existe, e ele, se não se converter, vai para lá. Não só ele, como todo aquele que troca a palavra de Deus, o leite puro de vaca, pelo leite de caixinha, falso, misturado, que de palavra de Deus não tem mais nada. Lembrem-se, a porta da perdição é larga e são muitos os que entram por ela. Igrejas cheias não significam multidão de salvos. O caminho de Cristo sempre foi estreito e vai continuar sendo, porque esta palavra é dura, mas ela é a única que pode salvar. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E sabe onde ele desfaz as obras do diabo? Quando você se rende a Jesus e diz: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que andares, e não vou nem ser motivo de tropeço e nem tropeçar. Eu vou te servir, quer queiram ou quer não queiram. O Senhor terá prioridade na minha vida. Eu vou viver a fé. Eu vou viver a fé, mesmo que eu seja o último deles. Eu vou viver com Cristo. Não me importa se os demais não vivem. Eu levarei a palavra de Deus a sério. E eu tenho certeza que irei para o céu, não por mim, mas pelo sangue de Jesus que me lavou. Aleluia!